Graça e paz, amados irmãos, mais uma reunião, mais um domingo, onde nós vamos aprender a respeito do Senhor. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6. E como texto base, para esse estudo, nós vamos olhar para o texto e nós vamos ver no texto de Eclesiastes, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Conto que os irmãos estejam lendo em casa esse texto, tá? E nós vamos, ao longo do estudo, fazendo algumas citações dos textos referentes, àquilo que nós vamos trabalhar hoje, no nosso estudo. E o tema da nossa lição de hoje é a depressão por conta dos prazeres, riquezas e famas. E nós vamos usar da experiência de Salomão em relação a esse assunto, Existem muitas pessoas que acreditam que a felicidade pode ser encontrada no dinheiro ou nos prazeres, Conforto, bem-estar, prosperidade, e mediante a essas questões, muitos buscam a alegria nessas coisas, No entanto, convenhamos, que é difícil de acreditar que alguma pessoa não pense em relação a isso e faça uma ligação entre essas coisas com o assunto felicidade. A grande questão não está no fato de nós querermos um bem-estar melhor, de nós querermos uma vida próspera, de nós querermos trabalhar essas questões do lazer, do bem-estar na nossa vida. O grande problema, e não há nada de errado nisso, o grande problema é quando isso se transforma num problema na nossa vida. E ao invés disso ser um benefício, torna-se um problema. E diante deste problema, muitas pessoas passam a sofrer por causa dessas coisas. Há uma palavra, e o estudo trabalha sobre isso, chamada descontentamento, que é o grande causador do sofrimento e de muitas doenças emocionais e até mesmo espirituais em relação a essas questões que o texto de Eclesiastes vai trabalhar e em relação à depressão, em relação ao sofrimento por causa dos prazeres e das riquezas. No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre a vida deste homem muito rico, que após dar a si mesmo tudo o que ele quis, tudo o que ele almejou, tudo que os seus olhos desejaram, ele chega à conclusão que prazer, fama, riqueza não trazem a verdadeira felicidade. Nós bem sabemos disso, que prazeres, fama, riqueza, prosperidade não traz a verdadeira felicidade. Em alguns casos, torna-se tristeza, e uma tristeza profunda que desencadeia uma vida de ansiedade e uma vida depressiva. Por quê? Porque o erro não está em ter, o erro está em se deixar ser dominado por eles, pelos prazeres, pelas riquezas e pela fama. Salomão possuiu tudo o que quis. No texto de Eclesiastes, o capítulo 2 até o verso 11, Salomão pergunta a si mesmo se a luxúria, os prazeres mencionados por ele no texto, iriam gerar a ele vida no seu coração. Essas atividades, em sua grande maioria, mesmo que fossem moralmente aceitas em seu tempo, eram sem dúvida ruins aos olhos de Deus.
Toda a busca de Salomão revelou-se inútil e vazia no final da sua vida. No final de toda a sua busca pelo prazer, Salomão encontra apenas o vazio. Por quê? Porque o bem-estar, o prazer, a vida próspera, as riquezas, a fama, longe da presença de Deus e longe ou contrário às vontades e os desejos de Deus, se tornam vazios, se tornam algo inútil, algo irrelevante na vida do homem. No verso 1 do texto, ele vai dizer: eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isto também era ilusão. Coisas boas da vida, ele convida a desfrutar sobre isso. Porém, isso também se torna ilusão. No verso de número 2, ele diz o seguinte: concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. No verso 2, Salomão já começa suas conclusões, mesmo antes de dar o seu testemunho pessoal lá no verso de número 11. Sua conclusão é que as alegrias e os prazeres deste mundo nada valem, são loucuras, ilusão, é algo ilusório, é algo transitório, é algo que o ferrugem e a traça corroem e consomem. Pois bem, a partir do verso de número 3, nós vamos perceber o porquê disso. No texto vai dizer o seguinte, olha, o verso 3 diz o seguinte: resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. Observe que Salomão aqui, ele se entrega aos prazeres e à extravagância, né? Algo sem limite, algo como alguns relatam e dizem aí, né? Viver uma vida louca, uma vida sem limite. Lá no verso 4, o verso 4 ele diz: fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas. No verso 4, ele lança-se aos grandes projetos, constrói muitas casas, constrói uma vinha para si. Lá no verso de número 5 diz: cultivei jardins, pomares, plantei árvores frutíferas de todas as espécies. No verso 5 ele vai contar que criou um jardim que de tão grande continha todo tipo de árvore frutíferas, né? Construiu um pomar, algo lindo, maravilhoso para si. Lá no verso de número 6 ele vai dizer: fiz reservatórios de águas para irrigar os bosques verdejantes. Salomão constrói uns gigantescos reservatórios de água para irrigar as suas plantações. Lá no verso 7 ele vai dizer: comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, também tive muito gado, rebanhos, do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Lá no verso de número 7, o texto vai dizer que ele compra as escravas, ele compra os escravos para fazer todo tipo de serviço, compra todo tipo de animais, ele tinha muitos bens, ele possuía muitas coisas. Aí no verso 8, Salomão continua, né, dizendo que ele acumula prata, ouro, tesouro dos reis das províncias, contrata e compra cantores e cantoras, né? Desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. No verso 8, Salomão vai atrás de ouro e prata. A Bíblia diz que ele foi um dos homens, ou o homem mais rico do seu tempo. Vestia-se como um esplendor que nenhum outro ser conseguia
aproximar, né? E no verso 8, também no verso 8, ele vai dizer que ele contrata cantores e cantoras para colocar no seu harém, né? Então, observem que Salomão era um homem de muitas riquezas, de muitas posses. No verso 9, ele nos diz que reuniu toda a fama que pretendeu ter. Nunca um rei de Israel foi tão famoso quanto Salomão. O verso 10, ele conclui dizendo que nada que seus olhos tivessem desejado, isso aqui é muito importante, irmãos, desejado, ele os negou. Tudo que seu coração desejou, ele teve. Satisfez todos os desejos do seu coração, desfrutou de todas as formas de prazer. Salomão teve tudo o que quis. Tente imaginar o que isso significa para uma pessoa. Tente imaginar se, ao olharmos para isso, para a vida de Salomão, nós encontraríamos algum problema. Será que seríamos ousados em dizer que há na vida de Salomão um problema? Não é exatamente isso que a maioria das pessoas procuram hoje para a sua vida: riquezas, famas, bens, propriedades, tudo que os olhos desejarem, aquilo que almejar alcançar. Não se negou a se dar nada. Será que Salomão terminou sua vida como um homem feliz e realizado? Será que quando nós olhamos para isso, e paramos aqui no verso de número 10, nós percebemos que Salomão conseguiu ser um homem realizado? Antes de ler o verso 11, eu quero chamar a sua atenção e te fazer uma pergunta. Será que você é um homem e uma mulher realizado? O verso de número 11 diz, e ele conclui a pergunta, e ele nos dá a resposta. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão foi um homem infeliz. Mesmo tendo todos os bens, todas as riquezas, tudo ao seu alcance, o grande problema foi que ele se deixou dominar por essas coisas. Queridos, o fato de termos ou não as coisas não é sinônimo de riquezas. A nossa maior riqueza, a nossa maior felicidade está no fato de termos a nossa vida em Cristo. Nós não nos concentramos ou nós não servimos ao Senhor pelo simples fato das circunstâncias. Nós servimos ao Senhor pelo simples fato de que Ele realmente é em nossas vidas. É algo muito importante. O ter todas as coisas não é sinônimo de alegria, de felicidade ou de uma vida próspera. Isso é preocupante. Isso pode se tornar algo prejudicial, algo terrível na vida das pessoas, se não for bem trabalhado, se não for bem ajustado isso em suas vidas. Riqueza e felicidade significam a mesma coisa? Para você, pense aí na sua casa. Ter riqueza e felicidade significa a mesma coisa? Quando nós olhamos para a conclusão daquilo que Salomão trabalha no verso 11, já chegamos à resposta desta pergunta dizendo que não, né? A grande conclusão a que Salomão chega é que riqueza pela riqueza, o prazer pelo prazer, o sucesso pelo sucesso é loucura, é algo sem proveito, é algo inútil. Percebe? Quando eu almejo riqueza, prazer, sucesso, pura e simplesmente pelo ter, pelo desejo de ter, isso torna-se, na minha vida, algo terrível. É algo que não é frutífero. Ele mesmo vai dizer isso. É algo que não tem proveito, né? É algo que, ao invés de ser positivo na vida do homem, torna-se algo prejudicial. Torna na vida do homem uma crise existencial, em que ele olha para a sua vida, ele olha para a sua
para a sua maneira de viver, para tudo que ele tem, e diz, olha, eu tenho todas as coisas, mas eu não tenho o mais importante, que é a verdadeira felicidade. E muitos hoje, infelizmente, estão vivendo isso por conta desta ideia e por causa daquela palavrinha, o descontentamento. O descontentamento é algo terrível. Por quê? Por que o descontentamento é algo terrível? Porque o descontentamento é um sinônimo de que nós não estamos contentes ou alegres e felizes com aquilo que Deus nos proporcionou. E esse descontentamento nos leva a uma busca incessante do prazer pelo prazer, da fama pela fama, do sucesso pelo sucesso. E quando isso fica sem um propósito, sem um sentido, é algo vazio e causa uma crise existencial na vida do homem. Ao invés de se tornar algo abençoador, torna-se num problema, que faz com que o homem se distancie uns dos outros e também se distancie do Senhor. E isso é algo importante que nós precisamos entender. Algo que nós precisamos compreender. Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, preste bem atenção, de tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Isso é um relato de um youtuber muito famoso. Chega a ser intrigante esse relatório. Deveria ser uma das pessoas mais felizes, mais realizadas, mas torna-se uma pessoa infeliz. Segundo ele, isso tudo, o que muita gente deseja para ser feliz, só é o resultado do que na vida dele se transformou em uma depressão. Algo terrível, algo difícil, algo muito complicado. E essa ideia, eu vou voltar naquela palavra do descontentamento. O descontentamento, ele gera, e ele pode gerar na vida do ser humano, na vida do homem, a inveja. O que significa essa ideia de inveja? Inveja é ressentir da bondade de Deus na sua vida, ou na vida. Inveja é ressentir da bondade de Deus na vida do outro e ignorar a bondade de Deus na sua vida. O que provoca isso em nós? O descontentamento. O descontentamento. Por quê? Porque a felicidade, ou a verdadeira felicidade, não se encontra no ter, mas no ser. O curioso é que todos desejam e buscam o reconhecimento em todas as áreas profissionais, né? Um advogado, vou citar aleatoriamente, um advogado, ele procura ser reconhecido pelo seu trabalho. Um pastor, ele procura ser reconhecido pela sua vida, do seu trabalho. Um professor, seja qual profissão que for, citei algo aqui aleatório, porque o desejo é esse. Mas isso não pode ser o fim, isso precisa ser o mecanismo pelo qual nós trabalhamos. E nós não trabalhamos para ser reconhecido, é apenas um resultado. Então isso é importante entendermos, porque quando, mesmo que se tenha tudo, isso não é sinônimo de uma verdadeira felicidade. Enquanto para uns é pelo excesso, para outros é pela ausência, mas os motivos são os mesmos. Muitos almejam e até perseguem a todo custo a fama e acreditam que só serão realizados quando ela chegar. É um extremo, com dinheiro e tantas dessas coisas, né? E aqui tem esses dois extremos, que é muito perigoso. Enquanto alguns outros acreditam que a sua vida só terá valor ou sentido quando forem pessoas de fama, de dinheiro, pessoas de posses. E nesses casos,
a inveja entra como que se fosse um tempero a mais nessa tragédia. E eu fiz até a citação da inveja um pouco antes, porque a inveja é ressentir da bondade de Deus na vida do outro e ignorar a bondade de Deus na nossa vida. E isso é muito sério. E isso nós precisamos perceber, né? A fama e a riqueza do outro surgem como uma espada que às vezes encrava no peito da pessoa, e esse desejo desenfreado leva a pessoa a agir e tomar alguns posicionamentos muito sérios e muito difíceis. Salomão é um exemplo de ser humano que usou, desfrutou dos prazeres, todos os prazeres possíveis e inimagináveis, mas de uma maneira equivocada. Por causa disso, ele colheu as consequências a médio, pequeno, médio e longo prazo. O capítulo 2 e o verso 11 do capítulo 2 é que Salomão percebeu que o que ele estava fazendo era como que correr atrás do vento. Deixa eu te perguntar, você aqui já correu ou conseguiu correr atrás do vento? Você já conseguiu pegar o vento? Não tem como. Ou seja, quando os prazeres passam a tomar conta da nossa vida, ou da vida do ser humano, é como que se tivéssemos desperdiçado a nossa vida. É algo sem sentido. É algo que nós não conseguimos ver um fato de realidade. Foi o que Salomão disse, olha, lá no verso 11. Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, em todo o esforço que me empenhei, no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Tudo que eu e você fazemos sem sentido, sem propósito, sem um alvo, sem uma direção, sem uma orientação, torna-se algo ilusório, irreal, sem sentido. E o homem, quando deposita nisso a solução para a sua vida, e aí ele vai perceber que isso é algo transitório. Quando ele vai chegar no final da sua vida, ou até o momento em que ele perceber, né? Estou dizendo final da vida, ou até o momento em que ele perceber, ele vai olhar para trás e vai falar como Salomão. Tudo vaidade. É como que correr atrás do vento. É sem sentido. É algo que nós não conseguimos mensurar e nem pegar. Né? Por que isso é importante? Porque a alma e o corpo humano precisam ser saciados. Há uma necessidade inerente a todo ser humano. Paulo diz, né, que nós temos dentro de nós uma briga, é uma batalha espiritual que travamos, né? Os desejos da carne, os frutos do Espírito. Algo que há um conflito aqui entre nós, dentro de nós, e aquilo que eu desejo fazer eu acabo não fazendo, aquilo que eu não quero fazer, que é ruim, eu acabo fazendo, porque há uma batalha dentro de nós. Ou seja, é o que o autor ele coloca aqui, há uma necessidade inerente a todo ser humano, mas sem Deus, pensamos que o dinheiro resolverá todos os nossos problemas. Então, sem Deus, todos esses desejos, e nós resumimos isso tudo no dinheiro, ele há de cobrir, ele há de resolver todos os nossos problemas. Nós estamos vivendo um tempo agora em que realmente o dinheiro não tem a solução. Não tem solução. Por mais dinheiro, por mais coisas que você tenha, não é a solução para os seus problemas. Muitos pobres e ricos estão na mesma situação, do mesmo jeito. Por que isso é interessante nós abordarmos isso? O desejo nasce de duas fontes. Primeiro,
daquilo que nosso coração pede, ou seja, dos instintos naturais de todos os seres humanos. Todos nós, todo homem, todo ser humano, ele pede isso. E daquilo que vemos na vida dos outros, principalmente por causa dessa segunda fonte é que nascem as guerras. É dessa mesma fonte que também vem a frustração, a decepção, a ansiedade e a depressão. Dos nossos desejos, dos nossos erros, da nossa vida, daquilo que nós desejamos. E isso é prejudicial, porque o homem ele precisa disso, né? Caminhando para fechar. Como evitar? Como que nós podemos evitar isso? Para que todo o engano cesse e se alcance a paz perfeita, é necessário crer com todo o coração que Jesus Cristo é o melhor prazer, a nossa maior riqueza. Cristo é o nosso prazer e a nossa maior riqueza, né? Nós precisamos compreender isso. Essa precisa ser a primeira coisa. Segundo, a fim de encontrar a paz que Salomão encontrou no final da vida, é necessário ter em Deus o prazer. Foi exatamente isso que Salomão descobriu no final da sua caminhada. Queridos, os prazeres, a alegria, o sucesso, a verdadeira felicidade, nós só encontramos no Senhor. Fora do Senhor é pura e simplesmente vaidade. Quero finalizar fazendo algumas perguntas. Qual o papel do dinheiro na sua vida e o quanto ele é importante para a sua felicidade? Que grau de importância a popularidade traz à sua imagem? Essas são perguntas que podemos também compartilhar com outras pessoas que amamos e que estão próximas. As respostas a essas perguntas precisam ser sinceras. E se nós diagnosticamos na nossa vida que essas coisas extras têm ocupado um lugar maior do que deveria ser, é momento de parar, pensar, dar um passo atrás e buscar no Senhor a direção e a orientação para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua casa, no nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pela graça estendida sobre nós. E agora, Pai, diante do Senhor, eu intercedo pelos alunos da nossa classe de escola bíblica. Que o Senhor os fortaleça e os guarde. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a vida da igreja do Senhor espalhada aqui nesta cidade. A primeira igreja batista em São José do Calçado. Os membros e os amigos que também possam ser cuidados, guardados pelo Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém.